Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para o trabalho espiritual. Mas antes, vamos pedir a Deus, grandioso Pai do Universo, e ao nosso Mestre Jesus, para que eles possam zelar por este trabalho espiritual, para que dê tudo certo. Vamos à mensagem recebida por voz direta no Templo do Cristianismo Espírita, no dia 10 de novembro de 1956, por Mestre Petrônio. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Se falardes aos incrédulos da possibilidade do Espírito materializar-se, rir-se-ão eles de vós. Se mostrardes, entanto, uma obra sacratíssima de benemerência e disserdes que é a corporalização da alma que ali repousa, torná-los-eis menos céticos. Obreiros que sois do Divino Mestre, lembrai-vos que a realização inicial do vosso trabalho é meia jornada feita no reconhecimento dessas transviadas ovelhas ao redil do Senhor. A diminuição do ceticismo desperta no íntimo das criaturas a promoção. E o vosso Rode mihi cras tibi, quer dizer, eu hoje, você amanhã, será louvada em século seculorem, quer dizer, séculos e séculos eternamente, por aqueles que no coração albergam o sentimento do bem e compreendem que a vida começa depois da morte. Que Deus vos assista nas vossas abnegadas ações e que vos abençoe. Boa noite, irmãos. Agora vamos abrir a nossa alma para o campo da explicação, da análise dessa mensagem. Ele fala da materialização do espírito. É o que acontecia no nosso templo em 1956. E essa materialização provoca incredulidade em muitas pessoas, por vezes até riam disso. O que é a materialização? É a obra, é o trabalho de corporalização da alma. Quer dizer, a alma vai tomar forma de um corpo. Ah, foi necessário isso? Naquela época, 1956, era necessário. Atualmente não mais. Nós já sabemos que existe o mundo dos espíritos e que nós somos espíritos. E quando desencarnarmos, nós estaremos em outras dimensões, muitas vezes podendo ofertar mensagens. Mas naquela época existia muita incredulidade. Mal sabia que a vida continuava depois da morte. Então, eles eram os obreiros do Mestre, para mostrar que a vida continua depois da morte. Esse trabalho, na verdade, de materialização, é o reconhecimento das ovelhas, entre aspas, né? Trabalhadores que se perderam, né? A tarefa da reparação. Por isso, espírito, Petrônio disse, Rode mihi cras tibi, é latim, que significa o quê? Hoje para mim, amanhã para ti. Isto é, se na época de hoje, se você precisa expressar o seu trabalho como uma reparação, o dia de amanhã, conforme o que você semeou, você também precise fazer este trabalho, essa obra. Só que não mais de uma forma materializada, né? Agora tem várias obras psicografadas, vários livros
que dizem sobre o que acontece no mundo espiritual. Por exemplo, as obras de André Luiz, né? Tem várias explanações a respeito do mundo espiritual. No nosso templo, materializava os irmãos Irubi, Abu de Maleque, e o Abu de Maleque, nós temos no nosso templo as fotos dele, até hoje está lá, do tronco para cima, não aparecem as pernas, né? O espírito materializado se manifestava dessa maneira. E ao todo, surgiam 33 irmãos espíritos que se materializavam, inclusive passava mensagem por voz direta. Então, nessa mesma alegria, nessa satisfação de ver que existe um mundo espiritual, vamos agora, com serenidade, receber o nosso passe espiritual. Então vamos nesse momento dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Coloque um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pelos amigos espirituais. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, afastando de nossas mentes todos os pensamentos negativos. Feche seus olhos, respire fundo e pausadamente. Você vai deixando os pensamentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Todo o sofrimento, as amarguras, tristezas, ressentimentos, as decepções se vão de sua mente um a um, para não mais voltar. As mãos divinas de Jesus estão repletas de luz e neste momento, suavemente, a luz se transborda e se derrama sobre você. E pouco a pouco, a sua alma se impregna de doce felicidade. Você está em paz e envolvido por esse banho de luz, restaurando em você sentimentos e emoções de felicidade, esperança, fé, coragem, determinação e uma vontade de viver, permitindo o renascimento dos mais nobres propósitos de elevação. E você se entrega profundamente ao doador da luz, sentindo-se em paz e equilíbrio. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, a seiva viva que nutre este chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce
doce mãe, estende o teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Amigos, o título da palestra, Tudo é Pensamento, é uma frase psicografada por Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, o seu médium. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec perguntando: os espíritos veem tudo o que fazemos? É uma curiosidade que a gente tem. E a resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Às vezes, quando você conta que vê os espíritos, as pessoas perguntam: mas você vê o tempo todo? Eu tenho um amigo querido que toda vez que me encontrava na nossa juventude dizia assim: não olha para mim, não olha para mim que eu estou sem meu protetor de aura. Ele achava, falava brincando, que ele sabia, ele estudava doutrina, sabia que não era assim. Que a pessoa que vê ou que escuta, vê e escuta o tempo todo. Estaríamos todos loucos. Não teríamos uma vida normal. Mas aqui Kardec se preocupou em saber o quanto dos nossos pensamentos eram nossos ou era interferência dos espíritos. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Ah, meu Deus! Eu sei que vocês já estão pensando naquele pensamento. Aquele que você nem pro espelho, se olhando, confessa. Mas ele está lá, dentro de você, escondido de todos, menos de você. A resposta dos espíritos foi: conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, sinceramente, vamos relaxar. Porque ele continua, vocês vão ver. Eu tenho ainda 4 perguntas, vocês vão ver onde é que ele chega. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois da morte. Tipo assim, você passou a vida inteira mentindo para fulano. Fulano desencarna e te descobre. Era isso que Kardec queria perguntar. A resposta dos espíritos foi: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Uma multidão. Sempre houve essa ilusão. A pessoa chegava aqui na comunhão para se tratar, dizia assim: olha para mim, eu sei que tem um espírito que não me deixa. Gente, não é um espírito. Um espírito é o chefe. Se você for equilibrado, o chefe dos bons. Se você não for, o chefe dos que ainda não são bons. Essa é que é a verdade. E o que é que atrai essas companhias para nós? Em primeiro lugar, o nosso pensamento. Isso, você pode começar a se ajoelhar agora e chorar. Porque é exatamente isso que acontece. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Muito frequentemente, são eles que vos dirigem. E você
se achando independente. Ninguém manda em mim. Ninguém diz o que eu devo fazer. Eu desafio todo mundo. Ninguém é dono da minha vontade. Tomara que você seja totalmente dono da sua vontade. Porque se você não for, você está seduzido, sim, por influências as mais diversas. Paulo de Tarso sabia disso. Os discípulos de Jesus aprenderam isso. Paulo escreveu: somos todos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Eles viam os espíritos. Tinham experiências espirituais mesmo. O que eles recebiam na casa do caminho que Pedro dirigia com os discípulos, de gente obsediada, incorporada por almas sofredoras, não está no gibi. Crianças, inclusive. Então, em Roma, a coisa era braba. E por onde eles passaram, levando o evangelho de Jesus, encontraram chamados endemoniados. Lembram-se de quando Jesus, para chegar à cidade de Gadarra, atravessa por trás da cidade. Era um cemitério. E lá ele encontra um jovem que morava no cemitério, porque a família o havia expulsado. Ele tinha várias entidades que o dominavam. E Jesus pergunta: como te chamas? E o espírito responde através do rapaz: Legião, porque somos muitos. E Pedro, querendo proteger Jesus e interferir, e o espírito da sombra vira-se, aponta para Jesus e diz: ele eu sei quem é, e tu quem és? E Pedro recua, porque Pedro viu que não tinha a firmeza de se colocar à frente daquele espírito sofredor, que era um chefe de uma falange que assediava o rapaz. Basta dizer que a grande economia de Gadarra era a criação de porcos. E foi nesse momento que Jesus, para libertar o rapaz, determina que aquelas entidades tremendas no sofrimento, na maldade, que assediavam o jovem, que o dominavam, se lançasse sobre um grupo de porcos que estava no cemitério. E o impacto da energia dessas entidades sobre os porcos foi tamanha que os porcos se lançaram no abismo. Foi a única cidade onde Jesus jamais entrou. Porque na hora que ele consegue chegar ao portão, todos os dirigentes da cidade estavam no muro. Aqui não entras. Desesperados, porque uma manada de porcos tinha se lançado no mar. Aqui não vais fazer nada. O portão fechado. Jesus não entrou. Porque contrariou, obviamente, aqueles homens que se consideraram lesados porque os porcos tinham sido lançados por vontade própria. Imagine a carga energética. Mas o rapaz foi libertado. Então, na verdade, com o nosso pensamento, invariavelmente, nas nossas horas difíceis, de inconformação, de mágoa, de não desculpar o outro, com nós mesmos, nós atraímos energias, vibrações, não necessariamente o espírito. Mas é óbvio que a partir do momento que você começa a se alimentar daquela energia, seu astral baixa e as entidades sofredoras, meu Deus, olha lá fulano está abaixo de 0. Ah, vamos ficar junto de fulano. Para você sair disso, você precisa, por sua iniciativa, tomar uma atitude. Porque os sofredores que te acompanham não vão tomar. Eles estão fora do corpo, eles não têm as mesmas condições que nós temos. Você está se sentindo mal? Você entra no cinema, você convida alguém para tomar um café, você vai atrás da pessoa com quem você está indisposto e tem uma conversa. O sofredor desencarnado não pode fazer isso. Ele vive sob a tutela dos próprios pensamentos, das vibrações que ele deixou na lembrança dos outros, nas coisas que ele fez na Terra que não eram boas, que não eram corretas, a herança negativa. Então, para uma alma sofredora no mundo espiritual ser convidada à tarefa, a se renovar, não falta convite. O problema é quando eles aceitam. É difícil para eles aceitar. Por isso é tão difícil você parar de fumar, você parar de usar droga, porque vai dar trabalho para as entidades que usam você procurar outro. Não duvide,
Os vícios estão relacionados com a nossa vontade. Se nós sairmos disso, as entidades têm que procurar outro. Elas não, muitas delas jamais, por muito tempo, vão pensar em bondade. Elas querem viver daquele jeito. Quando estamos na Terra, nós sabemos o que é melhor para nós. A gente não vai atrás do que não é. Nós não podemos falar nada, porque nós também temos as nossas conveniências ainda. E a alma sofredora, embora sofra, ela tem plena consciência de que ela está fora da matéria, praticamente todas elas têm. Ah, nossa, meu avô era assombração daquela casa por 50 anos. Mas não era mesmo. Porque não deixam, sabe? A espiritualidade não deixa. Vou contar a vocês uma coisa que aconteceu há um ano, pouco mais. Eu cheguei em casa de uma palestra, tinha uma alma sofredora no meio da minha sala. Na hora que eu abri a porta e dei de cara com ela, imediatamente, contrariadíssima, ela disse: eu estou indo embora, porque esses que fazem palestra com você disseram que eu não posso ficar aqui. Enraivecido, porque ele queria ficar. Então, a verdade é que nós temos sim a companhia que nós procuramos. E quando, detalhe, você resolve fazer o bem, se equilibrar, ter uma vida em que você está equânime com a fé que você possui, com os preceitos do que é bom, do que é reto, você também atrai. A inveja, que é uma das forças mais deletérias que existe. A pessoa não inveja o que você tem, inveja o que você é. É um engano nosso imaginar que a pessoa inveja o seu cartão de crédito, a sua viagem não sei para onde. Ela olha para você e ela acha que você é feliz. Isso já é motivo de inveja absoluta. Principalmente nos dias de hoje. As almas sofredoras também nos invejam. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Já falei. São eles que vos dirigem. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sempre há dúvida. Será que sou eu que estou pensando isso? Será que é meu protetor? Será que é uma alma sofredora que está pensando pela minha cabeça? Resposta dos espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Imagine seu espírito protetor dizendo: meu filho, não faça isso. E seu espírito, você, encarnado: ah, mas eu vou fazer. Meu filho, não vai por aí. Ah, mas eu vou. Né? Pode ter certeza que a briga não é pequena das nossas emoções quando nós abrimos a nossa percepção para essas forças amigas. Quando nós pedimos nas nossas orações, meditações, que elas nos ajudem, que elas nos influenciem, que elas transformem a nossa vida, claro, contando com a nossa intensa participação. Como distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Ou seja, você vai para fazer besteira. Aí, no meio do caminho, vem aquela ideia: não faça isso. Já não é você, porque você quer fazer besteira. Você já está no caminho da besteira. Mas aí alguma coisa te segura. Será? Será que não vai dar problema? Pode ter certeza. Quando você pensa, será que não vai dar problema, já não é você. É o seu protetor. Antes de iniciarmos as palavras de reflexão de hoje, o aviso sobre o momento de preces e vibrações que nós criamos para todas as quartas-feiras, às 20 horas. Para efeito de organização, eu gostaria de estar avisando vocês que quando preencherem o formulário, no lugar do nome da pessoa que receberá a vibração, coloquem tudo num único lugar, num único espaço, porque tem muita gente, por exemplo, Maria da Silva, aí coloca um nome, depois
vai para o outro formulário. A mesma Maria da Silva coloca outro nome do filho. Então, nós estamos recebendo uns 10 formulários da mesma família. Aí vocês podem colocar o nome, Maria da Silva, da mãe que está pedindo pelos seus 9 filhos num único formulário, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar via WhatsApp para nós. Agora, as palavras de reflexão. Hoje vai ser sobre o livro As Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. Aliás, do médium, né, Francisco do Espírito Santo. Vamos lá. Aqui diz: ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Respeitando nossa singularidade, aprenderemos a respeitar a singularidade dos outros e sempre cairemos no excesso, quando não aceitarmos nosso ritmo de crescimento, bem como o do próximo. O que está querendo dizer aqui? Porque durante esses momentos que nós estamos muito juntos, né, convivendo, bem próximo do um do outro, muitas vezes nós não aceitamos a diferença do outro. Nós queremos que o outro faça conforme o que eu penso que ele deve fazer. Os meus valores devem prevalecer. Então, aqui entra a questão do respeito da individualidade de cada um. Porque aí entraremos no movimento da rigidez. A gente acaba tendo apego obstinado às minhas próprias ideias. Você é incapaz de aceitar como o outro é. Aí, nós temos que fazer a reflexão, meditar a respeito de: eu devo respeitar o jeito de ser do outro. É aquela parte que Jesus Cristo diz, né? Aceitar as imperfeições alheias, porque todos nós somos ainda imperfeitos em busca de perfeição, em busca de conscientização de que nós devemos cada vez mais melhorar. Então, esse excesso de rigidez, que faz com que não aceite outro na sua própria personalidade, vai trazer para nós o sofrimento, a dor, até doença no corpo. Por quê? Você fica insatisfeito, você cria expectativa, mas o outro deve ser do jeito que é certo ou que é correto para mim. Mas para o outro, dentro da sua evolução, ele acha que aquilo não é uma forma correta ou uma forma que vai trazer alegria para ele. Então, é um momento muito difícil, né? Aí entra na questão do conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecermos melhor dentro de nós, nós podemos aceitar o outro como é. Fica como reflexão desta semana, porque as dificuldades que as pessoas me citam, me expressam diante desse contato mais assim íntimo, né, por não poderem ter saído durante a pandemia, trouxeram essa nova visão de contato, uma relação interpessoal conflitiva. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre essa questão. Boa noite a todos. Antes de fazer o nosso encerramento, eu gostaria de falar sobre o poder das nossas vibrações.
Sabemos que tudo é energia e que os nossos pensamentos e nossas palavras são as maiores fontes de transmissão de energia que dispomos. Alcançamos pessoas a quilômetros de distância com nossas energias, tanto positiva quanto negativa. Já aprendemos que a prece é a nossa ligação com o Criador e a conexão com os benfeitores espirituais para pedir, para agradecer, para louvar, expressar gratidão por tudo que nos cerca e pela vida. Por outro lado, as vibrações é essa expansão de um sentimento fraterno, que é parte de nós mesmos, em favor de uma causa, uma pessoa ou de uma coletividade. As vibrações podem ser individuais ou coletivas, assim como a prece. Através das vibrações nós fazemos troca de energias, podendo expressar aquilo que estamos sentindo, o desejo de ajudar alguém, a maneira de expressar gratidão ou vibrar por alguém. Então, nesse momento, vamos para as nossas vibrações. Vamos mentalizar todos os irmãos que necessitam da força, do amor, da compreensão, da paciência. Que possamos mentalizar todos os nossos irmãos fraternos, sendo uma ponte de energia salutar. Vamos respirar bem fundo. Vamos sentir a presença amorosa do nosso mentor, do mentor da nossa casa, nosso Nhô Leocádio, que sempre vai estar aqui nos auxiliando, nos conduzindo. Que neste momento muitos fluidos amorosos caiam sobre nós, nos tratando não só o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, o nosso interior. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos envolva em seus raios de luz, cubra-nos com a tua proteção e reabastece as nossas energias, trazendo-nos compreensão e que possamos elevar o nosso coração ao alto, para juntos vibrar sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de saúde e equilíbrio a todos os nossos irmãos fraternos. Vibremos a todos aqueles que, na aceitação das determinações do Pai, tenha certeza que esse é o caminho do aprendizado, da fé, num porvir melhor. Vibremos pelos doentes, pelos obsediados, pelos idosos, por todas as crianças, por todas as famílias, pelos que sofrem de solidão e depressão. Vibremos pelos jovens, pelos nossos amigos, pelos que adentram nos caminhos dos vícios, pelos desempregados, para que tenham esperança de dias melhores. Vibremos pelos irmãos que acabaram de desencarnar. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, pelo universo. Vibremos por todas as religiões em torno das lições do Cristo e por todos os seus trabalhadores. Que todos sejam amplamente abençoados. E assim nós te pedimos, Senhor, que através dos amigos espirituais possam fluidificar as nossas águas, que precisamos tanto para o fortalecimento, a cura do nosso corpo físico, mental e espiritual. Que possamos receber esse bálsamo, nos dando a força que tanto precisamos para continuar vencendo a cada obstáculo. Ilumine os nossos corações para que possamos entender, compreender e, principalmente, aceitar as pessoas como são. Nos ajude a servir em Teu nome, com humildade e com a simplicidade
E assim, agradecidos que somos, encerramos as nossas vibrações. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, envolvidos pelo amor de Jesus, vamos tomar a nossa água fluidificada.